governo confirma que o Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família, será de R$ 400 e começa a ser pago no mês que vem. O programa, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai ser necessário para atender as famílias de baixa renda até o fim de 2022. Uma das ideias é alterar o chamado teto de gastos, revendo a regra ou retirando dela o excesso, cerca de 30 bilhões de reais. De acordo com Paulo Guedes, seria uma espécie de licença para gastar. O compromisso fiscal continua. Estávamos estudando se faríamos uma sincronização de despesas, que são salários que seguem um índice, e o teto de gastos, que segue um outro índice. Estávamos estudando justamente se faríamos uma sincronização dessas despesas. Isso ampliaria, seria uma antecipação da revisão do teto de gastos que está para 2026, ou se ao contrário, mantém, mas por outro lado, pede um waiver, pede uma licença para gastar essa camada temporária de proteção. Como é que é waiver? Que diabo é waiver? Não conhecia essa palavra. Bom, nem parece aquele Paulo Guedes que dizia que furar o teto estava fora de questão. Pois é. Que ele cedia ali em alguns pontos no seu programa liberal de governo, mas que furar o teto era algo inegociável. Bom, não foi preciso uma longa negociação para que o ministro da Economia aceitasse esse rombo no nosso teto de gastos. E não me venha com waiver, com licença para gastar, com temporário, com adiantamento da revisão. O fato é que um rombo no teto de gastos, primeiro, abre o precedente para outros, e segundo, ele próprio já é suficiente para criar uma bomba fiscal para o próximo governo, que poderá eventualmente ser o do presidente Jair Bolsonaro. E ninguém aqui está discutindo a necessidade de você auxiliar as populações mais carentes do Brasil nesse momento de crise por meio de um programa de transferência de renda. Ele tem de existir. Ele tem de ser aprovado. 300, 400, 500, 600 reais. Ontem o Lula veio falar que por ele já colocava em 600 reais. Aí eu não sei. Seria necessário uma pesquisa sobre o quanto a gente pode gastar, de onde a gente pode tirar, mas ninguém faz nada disso. É tudo no improviso. Lembrem-se do primeiro auxílio emergencial. Quando o governo mandou para o Congresso uma proposta de 200 reais, Sheila. 200 reais. Essa era a proposta de Bolsonaro e Paulo Guedes. Aí o Congresso fez o quê? Aumentou para 500. E aí, sem nenhum estudo que o respaldasse, o governo falou, então 600. Assim, para que ficasse com a assinatura, com o carimbo, com a digital do Palácio do Planalto e do Ministério da Economia, e não com a do Congresso. Tudo eleitoreiro. Tudo marketing. As pessoas brincam com a população, essa gente brinca com a população, brinca com o dinheiro, brinca com o nosso abismo fiscal, que já é bem profundo. Então está sendo armada aí uma bomba fiscal para o próximo governo que vai ter de lidar com esse problema. Qual vai ser o presidente que vai assumir a faixa, que vai colocar a faixa e anunciar a redução do Bolsa Família? Nenhum. Ninguém vai querer lidar com esse ônus político. Nós tínhamos a condição, Juliana Rosa vem falando isso aqui há semanas, havia condições de, com planejamento, você realizar esse programa social do governo, eu nem sei mais como é que eu chamo ele, tem tantos nomes e tantas combinações, sem a necessidade de a gente estar tendo essa discussão assodada agora. Sem a necessidade desse prejuízo, inclusive financeiro, no mercado. E o mercado não é só a Faria Lima, o mercado são todos nós, são as empresas. Com seus prejuízos podem demitir pessoas, podem cortar investimentos, sem a necessidade dessa bagunça que o investidor estrangeiro está acompanhando de longe, mas ao mesmo tempo de perto, né? Porque o noticiário hoje é global, provavelmente assustado com o nível de improviso que é usado para que você lance programas, para que você discuta coisas tão importantes. Bolsonaro e Paulo Guedes estão comprando uma nova crise. Já está encomendada uma nova crise para esse país, talvez uma recessão, lá em 2023. E com esse rombo gigantesco, também está encomendada mais inflação.
que é o imposto mais cruel com a classe média, com o pobre, Sheila. Pois é. A gente está longe de virar, só para encerrar, a gente está longe de virar uma Venezuela, uma Argentina, isso tudo é hipérbole. Mas a gente está num processo de argentinização já há quase uma década, desde 2013, no sentido de que o Brasil não consegue mais viver sem crises. A gente sai de uma recessão, não consegue recuperar as perdas da recessão anterior e já está vislumbrando ali no horizonte a próxima. Essa é a argentinização do Brasil. Claro, a nossa economia é muito mais vigorosa, muito mais potente. O Brasil é um país muito mais rico e mais organizado também. Mas isso pode acabar. E os governos anteriores estão nos jogando nesse processo de bagunça, de improviso, de esculhambação, de criar um teto fiscal só para no próximo governo esse teto ser jogado para o espaço. É bem lamentável. Bom, para bancar o novo auxílio, o governo conta ainda com 2 fontes de renda: a reforma do imposto de renda e o parcelamento de precatórios, que o Paulo Guedes pode falar de waiver, pode falar difícil para a gente não entender, mas o mercado financeiro entende direitinho do que se trata. Calote, instabilidade, país insolvente, que não é confiável, o que é o pior dos mundos para um país que ainda nem recuperou as perdas da pandemia, quanto mais da recessão anterior. Desculpa, Sheila. Agradecer ao Pablo Fernandes que mandou o waiver aqui pra gente. É um termo jurídico, de fato. Ó, mais uma pra gente colocar no nosso dicionário, né? Offshore, foi das últimas semanas, agora o waiver, que é exatamente isso, Megali. Dispensa de cumprimento de exigências contratuais, renúncia de direitos legais ou interesses ou suspensão de regra. É isso, é um termo jurídico, Sheila. Insegurança jurídica, Pedalada, né? O resultado calote. disso. Pois é. E aí, para o governo, para aquelas pessoas que dependem necessariamente do auxílio emergencial, que acaba agora, né? A gente está falando do fim do auxílio emergencial, sem que ainda haja, a não ser no discurso, a aprovação desse Auxílio Brasil, que viria a substituir o Bolsa Família. Para isso, como disse o Megali, o governo conta com a reforma do imposto de renda e também com a PEC dos precatórios, só que nenhum dos 2 projetos está aprovado. É importante lembrar disso, que o governo conta com dinheiro, com um recurso que, além do fato de ser questionável, como no caso da PEC dos precatórios, ainda não existe. Formalmente não existe, porque nenhum dos 2 projetos foi, de fato, aprovado. Agora, veja que curioso, né? O ministro Paulo Guedes falou em licença para gastar e mais cedo o presidente Bolsonaro disse que o governo não vai furar o teto de gastos. Temos menos recursos que governos anteriores. Temos uma lei do teto que nós respeitamos. No passado, isso não existia. Mas mesmo assim, conseguimos fazer mais com menos recursos. Ontem nós decidimos, como está chegando ao fim o auxílio emergencial, dar uma majoração para o antigo programa Bolsa Família, agora chamado Auxílio Brasil, de R$ 400. O ministro da Cidadania, João Roma, tentou acalmar os mercados. Estamos buscando dentro do governo todas as possibilidades para que o atendimento desses brasileiros necessitados sigam também de mãos dadas com a responsabilidade fiscal. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo ficou praticamente estável. Havia caído, mais de 3% na terça-feira. Ontem uma pequena alta de 0,1%. O dólar teve um recuo de 0,6%, vale R$ 3,56. Não, R$5. Eu falei 3? 3, 5,56. Falei como está escrito, 5,56, claro. 5,56. Nosso ouvinte final de telefone 1820 disse: eu quero lançar essa do waiver pro meu aluguel. Será? Será que cola? Que funciona? Será que funciona? Na boca do caixa? Uhum. Ah, não, é um waiver, na verdade, né? Veja bem e tal. Boleto. Vamos tentar fazer Tática do waiver para os boletos também. Bom, voltaremos ao assunto.